Olá, pessoal, aqui é o Márcio Peruc, da Compre Rural, e nós estamos hoje aqui para falar sobre crédito, né? Porque é um assunto que está em bastante evidência ultimamente, já que o governo limitou algumas linhas de financiamento, principalmente do BNDES ao produtor rural, e nós estamos aqui hoje para conversar com o Luciano Bravo, ele que é diretor comercial da Savel Capital e especialista em captação de crédito internacional, já que nós temos uma certa limitação de crédito no Brasil, né? Nós vamos conversar com ele, que tem algumas alternativas de crédito fora do país. Olá, Luciano, tudo bom contigo? Tudo bom? Prazer aí, Márcio. Muito obrigado por essa participação aqui no Compre Rural. Ótimo. Luciano, para a gente começar de bate-pronto, por que o crédito no Brasil é tão caro? Márcio, na verdade, o crédito no Brasil é caro porque existe uma concentração, né? Hoje, aproximadamente 82,5% da carteira de crédito está na mão de 5 bancos. Obviamente, onde você tem uma concentração desse nível, a concorrência é menor e, além da escassez do crédito, como existe, por exemplo, na parte rural, onde vocês conhecem muito bem, existe em todo o segmento da cadeia produtiva. Então, é justamente devido à concentração de um grande volume de crédito na mão de 5 bancos, 3 privados e 2 públicos. Perfeito. E para a gente até posicionar o nosso público, né, Luciano, quais são as principais diferenças do crédito agrícola, aquele que é disponibilizado aos pequenos, médios e grandes produtores, do crédito ao mercado, que é o convencional, que é bastante praticado no Brasil? Bom, basicamente o crédito rural, ele, na sua grande maioria, ele é por uma safra. Então, o cliente, no caso o produtor rural, ele toma no início da safra e paga no fim do ano safra. Já o crédito ao mercado geral, ele é um pouco diferente. Você pode ter um prazo maior e você também pode usar o recebível diário como lastro, diferente do crédito rural, que você não tem esse recebível diário. Geralmente, você tem uma, duas ou no máximo 3 safras por ano e, obviamente, o produtor rural não tem recebível todo mês ou todo dia, como o resto da cadeia produtiva, por exemplo, varejistas, logística e outras. Então, a diferença está em como se oferece o crédito. Um é uma vez ao ano e o outro é todo mês. Perfeito. E dentre as regras aí para você tomar esse crédito dos bancos, tanto dos bancos públicos quanto dos bancos privados, para o produtor rural, quais são as regras básicas aí que a gente tem que se atentar? Na verdade, falando-se em termos de Brasil, as regras são ele possuir um histórico, né? A gente chama de, na verdade, produção de safra. Ele tem que ter, no mínimo, aí uma, duas, três produções de safra. Ele tem que fazer um acompanhamento disso, né? Ele precisa ter um projeto de plantio, né, básico, todo, obviamente, estudado, e ele precisa ter uma garantia imobiliária, que é pedido, né, em toda operação, e ele pode usar parte do penhor de safra dele, que nós chamamos de CPR, né, em algumas tomadas de crédito. Acima disso, ele precisa ter o nome limpo, né, nenhum tipo de restrição, e precisa estar em dia com certidões negativas do governo. Ou seja, é um mundo de exigência que o produtor rural tem que enfrentar para tomar o crédito uma vez ao ano. Muito bem. E quanto de, né, qual o valor máximo que esse produtor pode captar no banco, o Luciano? O volume máximo, ele tem duas formas de você analisar. Um é pela próprio rating dele, o rating score dele de cada produtor rural, ou de cada cliente que vai tomar crédito, né? Mas falando do produtor rural, se ele tiver um rate score próximo de 1.000, obviamente ele terá uma facilidade maior de captação, e se ele tiver mais baixo, menor. Mas, em média, Márcio, todo empresário, seja ele um produtor rural, porque eu considero o produtor rural um empresário, né? Ele tem um negócio, né? Não é empresário é só aquele que tem CNPJ, né? E que tem funcionário. Todo produtor rural, ele, no seu CPF, ele é uma empresa, né? Tanto um quanto o outro, geralmente, o crédito dado no sistema financeiro, ele se limita, em média, a 30% do faturamento dele. No caso do produtor rural, ele tem como comprovar isso por histórico de safra e imposto de renda. Numa empresa,
é o balanço, né? Se ele for uma empresa, por exemplo, uma agropecuária ou uma pecuária. Então, em média, é 30% do faturamento que o banco costuma dar em crédito. Essa é uma regra que o mercado segue de maneira geral. Perfeito. E a gente viu aí nas últimas semanas, né, assim, o governo bloqueando algumas linhas de financiamento ao produtor. Agora, acho que foram 9 linhas no BNDES, né? Para a gente, para o produtor, quais seriam as opções que ele teria além dessa captação nesses bancos? Quais seriam as outras alternativas que a gente tem para poder explorar no Brasil? Então, no Brasil não há muitas saídas, né? E é por isso que o nosso trabalho avança bastante, principalmente na parte de educação financeira. Mas vamos entender um pouco o volume de recurso dentro do crédito rural. Hoje nós estamos falando de uma necessidade de mercado em torno de 800 bilhões a 1 trilhão de reais por ano, né? Desse montante, aproximadamente 30% o governo empresta, vamos dizer assim. Os outros 30% sai do bolso do produtor rural. E 40% vem de bancos privados, tradings, essas coisas. Então, aí já te desenha um cenário claro, né? Ou o cliente toma recurso no Plano Safra, que é um programa do governo federal, através dos bancos repassadores, e que é bastante limitado, né? Principalmente ao médio ou pequeno, ou ele tira o dinheiro do seu próprio plantio, onde 30% hoje faz isso, né? Que eu considero que aí sim você limita o crescimento do agronegócio, porque se eu tenho que plantar, pegar o dinheiro e plantar de novo, imagina o crescimento. É totalmente orgânico e cheio de incertezas. E 40% vem de bancos privados e tradings. Bom, todos nós sabemos que banco privado e trading tem uma taxa muito mais alta do que o banco público, né? Só para ter uma ideia, tem estudos aí que mostram que enquanto o governo fala que o custo, a taxa é 4,4, no fim ela sai a 13,2 efetivamente na mão do produtor rural. Então, você fazer a diferença de 4,4 para 13,2, você vê o quanto cresce devido a uma série de custos dentro do processo de tomada de crédito. Recentemente, a CVM, né, a Comissão de Valores Mobiliários, ela, inclusive devido ao cancelamento das linhas do governo, Márcio, ela se aproximou, né, principalmente das associações do agronegócio e tudo que movimenta o agronegócio brasileiro, para estudar uma forma de fazer decolar investimentos no agronegócio vindos do mercado de capitais, que aí nós estaríamos falando de um CRA, né, por exemplo, de uma CPR financeira, mas tudo voltado ao mercado de bolsa. Ou seja, como hoje você tem small caps, que são empresas que o investidor pode investir ali na banca da CVM, a ideia era a CVM também arrumar uma forma de pegar esses produtores e transformar isso numa cédula, né? E essa cédula ser comercializada na bolsa como uma alternativa de ajudar o produtor rural, já que o governo federal tem um caixa limitado, né? Mas não existe, em resumo, não existe muita saída. Ou é do bolso, ou é de banco privado e trading, ou é do governo federal através dos bancos públicos. Perfeito. E eu sei que vocês estão intermediando, né, crédito de alguns fundos americanos e europeus. Queria que você pudesse dar falar para a gente sobre como é que funciona essa tomação de crédito do produtor com esses fundos europeus e americanos aí para a gente. Ok. Bom, antes de falar da operação em si, é importante explicar por que isso hoje tem sido pauta de um trabalho muito forte. O Brasil ele tem uma lei chamada 4131, que é uma lei federal que permite o ingresso de capital estrangeiro sem tributação, né? Todas as grandes empresas do agro, BR Foods, Marfrig, todas as grandes, JBS, capta dinheiro fora do Brasil e investe nas suas operações. O empresário, o produtor rural, o empresário rural médio não tem acesso a isso. Ele não tem acesso. Então, o trabalho nosso, além de dar o crédito, é também dar a informação para que o produtor rural, pessoa física ou jurídica, possa utilizar esse mecanismo de aporte internacional pela 4131 para buscar capital no mercado estrangeiro, tá?
O processo de crédito internacional, agora entrando na sua resposta, o processo de crédito internacional ele tem N facilidades, como, por exemplo, possibilitar que o cliente, Márcio, capte de 50% a 250% do seu faturamento em crédito. Então, se você hoje tem um imóvel que você lutou muito para conquistar e você vai ao banco, se você não tiver capacidade financeira, o banco não te dá nada ou te dá 10%. Conosco, a sua capacidade de pagamento não conta. Você pode pegar um imóvel, você faturando 20 milhões por ano, tendo um imóvel de 100, nós podemos te dar 40. Então, com isso, você terá mais capital para investir no processo produtivo agro, né? E sabemos que o agro brasileiro é campeão em resultados, em bons resultados financeiros. Então, a operação ela se baseia em criar uma estrutura internacional de crédito, utilizar garantias imobiliárias que podem ser de qualquer tipo, desde que estejam de acordo com o processo de alienação fiduciária, e dar um primeiro crédito ao produtor rural nessa estrutura internacional. Com base nisso, o produtor rural traz esse capital ao Brasil e investe na produção. Você tem uma ideia, a linha mais simples nossa ela tem 3 anos de carência. No Brasil é 1, conosco são 3. No Brasil você fica limitado a 30%, conosco são de 50% a 250% do seu faturamento. Então, é uma mudança de chave para que o agronegócio brasileiro, principalmente o médio empresário, ele possa, vamos dizer, crescer com liquidez. Muito bem. E essas linhas estão disponíveis de que forma, Luciano? Como que o produtor pode ter acesso, como ele pode acessar essas linhas de financiamento? Bom, nós estamos fazendo isso até, agradeço muito você, Márcio, e o Compre Rural, desse espaço para estarmos falando. De uma maneira geral, temos 1 milhão de clientes no Brasil que hoje buscam crédito, né? E nesses existem centenas de milhares de produtores rurais ou empresas do agro, né? E a primeira arma é a informação, é que essa informação chegue e o cliente possa buscar ou o nosso canal no YouTube, né, da inteligência comercial, ou o site, ou até diretamente o site da Savel Capital Partners, que é a nossa matriz na Europa, para que ele conheça o processo. Uma vez que ele conheça o processo, ele enviará a nós um conjunto de documentos que é muito mais simples do que ele apresenta no dia a dia para bancos brasileiros. Eu costumo brincar que é 10% do kit banco, né? Todo mundo está bem habituado ao kit banco. E aí, com base nessa documentação, é que começa o processo de análise para o aporte de capital internacional. Então, ele pode procurar via o nosso site, canal do YouTube e, graças a Deus, a essa entrevista que levará essa informação produtiva até ele. Ô, Luciano, muito obrigado pela sua contribuição. Inclusive, nós decidimos, né, divulgar essa notícia até nesse sentido, porque para o produtor rural é muito importante que exista uma confiança no trabalho dele, para que a gente possa realmente continuar produzindo e colocando muitos alimentos aí na mesa do brasileiro e de todo mundo no planeta aí. É isso mesmo. Eu gostaria só de fazer uma consideração final, se você me permitir. Por favor. O agronegócio brasileiro, ele alimenta a nível mundial entre 750, chegando, né, se aproximando de 750 milhões de pessoas para mais, né? Lembrando que o nosso país tem 220 milhões de pessoas aí, em média. Então, para você ver a força do agronegócio brasileiro, o que falta ao agronegócio é um crédito abundante e que acreditem no produtor rural. Através dessa operação Hard Lender, nós acreditamos, ou seja, nós estamos dispostos a aceitar garantias imobiliárias que até muitas delas sequer são aceitas no Brasil, né? Hoje eu estimo que existem 100 bilhões de reais em garantias que não são aceitas por bancos brasileiros e darmos o crédito ao empresário. Então, não basta só dar o recurso, nós temos que dar o recurso e um caminho que o produtor rural e que as empresas agro possam continuamente buscar crédito, porque a atividade do agronegócio ela exige investimento permanente, todo ano em abertura, fertilização, proteção da lavoura, né, Big Data. Então, o nosso trabalho é internacionalizar o cliente, dar o crédito e colocar ele de igual para igual com todas as grandes empresas do mundo. Não importa se você é um produtor rural ou se você é uma empresa do agro. Você pode ir para os Estados Unidos, Europa, captar seu recurso e fazer seu agro do Brasil crescer mais rápido.
Muito obrigado, viu, Márcio, pelo esse espaço e pela entrevista. Obrigado pela entrevista, Luciano. Forte abraço e até mais. Até mais, muito obrigado.